falando isso porque ossos está relacionado com o quê? Meu Deus, muito bom. Osso. O que faz o osso no corpo? Sustentação. O que significa sustentar? Se manter equânime, né? Ou seja, conseguir não ter esses picos. Imagine se os nossos ossos desabassem. O que ia acontecer com o corpo? Oi? Imagina você está atravessando a rua, desraba. A cara começa a mudar. Do nada o osso. O que aconteceu, amiga? Meu osso está meio fraco. Imagina se o osso correspondesse a isso. O que iria acontecer? Né? O osso não pode se dar o luxo de ter esse tipo de surto. Pode? Não mesmo. Não pode. Tem algumas estruturas do corpo que elas são mais rígidas e mais firmes, mais comprometidas. Por quê? Porque aquela estrutura não pode falhar, de jeito nenhum. Se falhar, todo mundo cai, né? Então tem coisas na vida que a gente sente que depende muito da gente. Se a gente não sustentar, se a gente não der conta, todo mundo desaba. Não é assim? Então a gente entende que, por exemplo, eu não posso deixar de trabalhar quando eu sou a pessoa que põe o dinheiro dentro de casa. Eu tenho vários filhos e todo mundo depende de mim, e se eu não trabalhar, ninguém come. Você fica doente? Não fica doente. Por quê? Porque não é só você dependendo de você. É uma série de coisas dependendo de você. Uma estrutura muito grande dependendo de você. Você usa esse tipo de recurso quando você precisa estar bem todos os dias? Desses surtinhos? Não. Por quê? Porque você já entende que se você usar esse recurso, você vai ter uma perda muito grande até se recuperar, vai um tempo que você não pode ter como perda. Não é isso? O que acontece quando eu não tenho essa sustentação na vida? O que acontece com os meus ossos? Oi? Osteoporose. Que mais que acontece? A gente percebe as pessoas como? Frágeis, né? Fragilizadas. Que mais? Instáveis. Que mais? Inseguras. Que mais? Então a insegurança, o se permitir despencar. O que é um surto? Você está indo aqui, você despenca. Você está indo aqui, você despenca. Você está indo aqui, você despenca. Você não sobe. Mas você despenca numa tentativa de que essa raiva te jogue para cima. O que é um surto? Quem não consegue pular normalmente sem o trampolim, precisa despencar para ter um trampolim para pular. Ou seja, quem faz isso? Geralmente, quem usa esse recurso? Quem não consegue sustentar começo, meio e fim para as coisas. Então, o que essa pessoa faz? Ela precisa despencar para ter uma motivação para se superar, para subir novamente. Então, você vai usando o recurso do surto. A gente pode perceber na vida que houveram momentos que a gente usou esse recurso e que quando você começa a se comprometer real com o seu crescimento, você não usa mais esse recurso. Você fala, cara, não vou dificultar as coisas, vou facilitar as coisas. Sim? Ainda tem os surtos vários. Se você tem surtos vários, você está usando esse recurso de fazer ficar ruim para ter uma superação através dessa raiva. E aí você conseguir alçar um voo que fisicamente você não conseguiria se não tivesse essa energia da raiva. Então, é um tipo de estrutura de destruição
né? A fênix, morte e renascimento. Quem já ouviu falar? Então eu vou para morte, detono tudo, aí não tem mais o que detonar. O que tem para detonar? Nada. O que eu tenho que fazer? Só tenho um recurso, só tenho uma possibilidade: renascer. Eu tenho a possibilidade de me suicidar, se eu quiser. Mas geralmente a pessoa que faz isso não está querendo se suicidar, está querendo se superar. Geralmente são as pessoas mais competitivas, geralmente são as pessoas que acabam tendo uma certa necessidade de chegar em algum lugar, têm alguma meta na vida, então são mais ambiciosas. Então a gente vai ver que gente muito competitiva e muito ambicioso tem usa esse tipo de recurso. Ah, mas a pessoa não parece. Não parecer não significa que não é. Tá? Então você pode olhar para a Lana e falar, ela não é ambiciosa. O que vai falar se ela é ambiciosa ou não? O tipo de recurso que ela usa. Quem não é ambicioso? Aquele que fica de boa, né? Que tá como? Na vida. Mas tá tranquilo por quê? O que a gente fala dessas pessoas que não buscam nada? Oi? Tá confiante. Acomodado. Tá acomodado. O que mais? Estagnado. Estagnado não. Não necessariamente. Eu posso entrar num trabalho e seguir com o trabalho até me aposentar, não estou estagnado. Oi? Estável, o que mais? Seguro. Quando a pessoa está... O quê? Não, satisfeita não necessariamente. Parece que a pessoa não vai evoluir. Parece que não vai evoluir. Tá vendo o porquê que você cria esses surtos? Tá? Não, a pessoa está acomodada, está bem acomodada naquela situação, está bem resolvida com a sua condição. Que mais? Isso para você que é competitivo. Para quem não é, não existe essa diferenciação. Ela está satisfeita. Satisfeita? Bem amparada. A inércia também não é. Zona confortável. Inércia não é, porque a pessoa consegue ter começo, meio e fim dentro de uma rotina que ela estabeleceu e ficar bem com isso. Quantas pessoas a gente já não viu assim? O bom aluno. O que ele dá na cabeça dele? De sentar lá na frente, anotar toda a lição, de ir para casa, Não passar cola. estudar. O que está acontecendo internamente com esse aluno? Fazer a lição de casa. Então, é uma pessoa que entra numa aceitação, né? Ele aceita que está ali para estudar, ele aceita que ele vai para casa e a função dele é fazer a lição e tudo mais. Ele aceita que essa é a condição até que ele vá mudar a condição. Ele não entra em Surto. crise. Ele não entra em crise, não é? Ele está trabalhando uma aceitação, né? Então, a sustentação pede um nível de aceitação. Sim ou não? Como é que eu vou sustentar algo que de fato eu não aceito? Eu vou sustentar? Não. Eu vou conseguir sustentar algo que eu ainda tenho dúvida? Não. Então, quando eu surto, quando eu ainda acho que ser bonita é muito importante, mas eu estou dizendo que isso não tem importância. Então, a minha fala é uma, o meu posicionamento no mundo é um, só que internamente eu sinto diferente. Quando eu surto, quando pensamento, emoção e ação e fala não estão alinhados, não estão em concordância.
quando não tem uma aceitação real, quando eu estou fragmentado, a minha fala é o meu posicionamento no mundo, às vezes, é uma tentativa de corresponder a essa minha ideia, só que no fundo eu não sinto isso assim. Então eu finjo que eu sou de um jeito, eu finjo que eu entendi que ser magra não é necessário. Aí eu falo sobre isso, eu tenho um discurso disso. Só que daí na prática, aquilo que não está em concordância, começa a emergir. Aí vai emergir com uma força tão grande que vai se transformar em raiva. Para o outro não entender qual está sendo a minha raiva, eu desvio isso, né? E surto. Não é assim? A gente cria tanta coisa pra... Então eu finjo que eu tô super bem no relacionamento, só que eu não tô. Eu finjo que eu sou a pessoa mais responsável do mundo, só que na verdade o que eu quero é largar tudo que tá ali e, sei lá, viajar. Aí eu vou surtar com quem? Com a minha filha, né? Porque eu vou falar assim, caracas, você deixou aquele grão de arroz ali? É um problema o grão de arroz? Não, qual é o problema? Que na verdade eu não quero estar naquele papel da mãezinha perfeitinha que limpa e que organiza e que educa. Eu quero ser uma viajante, aventureira, né? Então, o que é o surto? É não estar alinhado, é não estar na aceitação. O que é estar alinhado? Pensamento, palavra, ação e emoção na mesma frequência, no mesmo entendimento. Então, se eu já sei que o meu relacionamento é bom para mim, eu vou surtar? Não, porque eu sinto o relacionamento como algo bom. Não importa o que ele faça, isso não vai criar um surto. Ele abrir a janela e gritar, ah! Então, o que acaba acontecendo? Às vezes a gente está se relacionando e a pessoa que está com a gente entendeu que a gente é boa para ela. E aí você pega e quase mata o camarada. Você faz de tudo para essa pessoa sair da relação. Só que ele simplesmente está te aceitando como você é. Porque ele já entendeu que esse relacionamento é bom para ele. Então você fala, não é possível. Esse cara é um idiota, porque eu já xinguei, eu já bati, eu já fiz de tudo e ele não sai da relação. O que está acontecendo? Ele não entra no surto. Por quê? Porque ele está bem resolvido para essa relação. Ele entendeu que é a relação que ele quer viver. Você está fingindo que quer viver a relação. Você não está bem resolvido para a relação. Quem cria o surto? Quem entra em crise? Você. Quem causa? Você. Não é assim?